paz do Senhor Jesus para todos aqueles que estão nos assistindo agora. A primeira coisa que eu gostaria de estar pedindo a você que se inscreva neste canal, você que está assistindo esse vídeo, para que venhamos compartilhar e ter alcance essa palavra que nós vamos estar sempre meditando todos os dias a respeito das coisas de Deus. Esse final de semana foi um final de semana muito abençoado e eu recebi algumas ligações de pessoas e conversei com várias pessoas e observando sobre um assunto. Esse assunto que eu posso estar tocando, que eu vou estar tocando hoje, pode ser alguma coisa delicada para alguns ou polêmica para alguns, mas é uma coisa que deve ser falada, porque eu vejo acontecer muito isso e eu tenho que tocar nesse assunto. Eu sinto-me na oportunidade de tocar nesse assunto neste dia. A palavra de Deus diz para nós, lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 16, versículo 22, um versículo que é muito usado por muitos líderes corrompidos para se manter na liderança e para colocar peso sobre a vida dos liderados, que é o texto, o Cântico de Davi, que fala nesse exato versículo 22 de 1 Crônicas 16, não toqueis os meus ungidos. Essa palavra, esse Cântico de Davi, está relacionado com o episódio que aconteceu com Davi em 1 Samuel capítulo 23, quando ele se encontra com Saul, ele fica parte de uma noite com Saul dentro de uma caverna. Em determinado momento ele corta a orla do vestido de Saul, aquilo dá um temor dentro do seu coração e mais na frente, com a vitória alcançada em 1 Crônicas 16, ele faz um cântico e ele expressa isso daí. Muitos líderes corrompidos e a corrupção que tem chegado generalizada em muitas instituições evangélicas se baseiam sobre isso para colocar peso, carga, fardo sobre a vida dos liderados. A Bíblia Sagrada, ela diz para nós que nós devemos servir ao Senhor com alegria. A Bíblia fala para nós que aonde o Espírito Santo de Deus há, aí sim há liberdade. O que eu entendo como pastor, o que eu vejo na Bíblia Sagrada como pastor, é de que nós pastores, nós somos servidores, nós servimos as pessoas, nós não somos servidos por elas. E o que nós estamos observando nos dias atuais é que há uma necessidade de a corrupção que está generalizada sob uma liderança traz essa força ou esse peso em cima dos liderados para que eles venham ser servidores, serviçais, escravos, carregarem pesos que nem a própria liderança consegue carregar. E quando se há uma opinião divergente, quando se há uma opinião contrária àquilo que eles estão determinando, há exatamente a busca isolada dessa passagem bíblica e desse versículo, dizendo para nós que nós não devemos tocar no ungido do Senhor. Nós não devemos ser desrespeitosos com aqueles que servem a Deus. Nós devemos obedecer à liderança. Nós devemos obedecer às cãs, os mais velhos, aqueles de cabeça branca. Nós devemos levar toda essa experiência muito bem a cabo. Mas nós temos opinião. Nós temos opinião. Nós temos que ter liberdade para essa opinião. Nós não somos gado. Nós não somos gado que pode ser feita da nossa vida aquilo que essas pessoas ou que esses líderes que estão muitas vezes corrompidos querem
que se faz, quer nos levar para cá, quer nos levar para lá, quer usar como o apóstolo São Pedro diz lá na sua segunda epístola, no capítulo 3, que fazendo de nós negócio, nós não somos gado para fazerem de nós negócio. Nós não somos gado para que venham nos levar para um lado para o outro. Deus nos chamou para ser obreiros, sim. Deus nos chamou para sermos servos dele, sim. Deus nos chamou para ser cooperadores dele na lavoura, sim. Deus nos chamou para trabalhar na sua obra, sim. Nós servimos a Deus, nós não servimos a homens. Nós respeitamos a liderança, mas nós não servimos a homens. A palavra de Deus afirma que nós temos que obedecer esta palavra. Nós não devemos obedecer, e nós temos que obedecer a nossa liderança enquanto ela está cravada e baseada na palavra de Deus. Nós não devemos obedecer a ermo ou a qualquer loucura ou devaneio de uma liderança corrompida. Por quê? Porque nós não somos gado. Nós não somos gado. Nós somos servos. E como servos de Deus, nós temos que obedecer ao Senhor e nós temos que olhar muito bem, cuidar das coisas de Deus, mas quem nos alistou para a guerra não foi homem algum, foi Deus. Quem nos colocou na batalha não foi homem algum, foi o Senhor dos Exércitos. As pessoas que se baseiam dentro dessa questão de Davi com Saul, que é uma questão muito particular dele, esquecem que do primeiro livro de Reis, capítulo 17, até o capítulo 19, nós vemos uma disputa, uma peleja entre um líder corrompido, que era o rei Acabe, com um profeta servo de Deus, que era Elias. Elias não trazia nenhuma mensagem boa para Acabe, porque Acabe não merecia receber mensagens boas. A palavra de Deus através de Elias eram palavras sérias, eram palavras pesadas, e Elias não deixou de ser servo de Deus por isso. Ele atacava o pecado que estava na liderança, e essa liderança corrompia o restante do povo. Da mesma forma, em 1 Reis capítulo 22, nós vemos o Micaías, que é o profeta também, que profetizava contra os atos e erros de Acabe, que era a outra liderança, e nós não vemos nenhuma repreensão sobre ele, não toqueis no meu ungido. Irmãos, nós não somos gado, nós temos opinião, nós não podemos levar a nossa vida com esse fardo pesado que querem colocar sobre nós. Não, porque não somos escravos. Hoje nós temos essa questão episcopal muito forte daquela liderança do bispo, do presidente, e eles são servos de Deus que estão na frente da palavra de Deus, mas eles não são fazendeiros e nós capatazes deles, não. Eles são homens de Deus, servos de Deus, que Deus deu incumbência para eles, e nós vamos estar ajudando eles nisso aí. Mas em caso de estarem fora da palavra de Deus, ou em caso de querem uma opinião, ou estarem fazendo alguma coisa, nós temos completamente o direito, segundo a palavra, de optar, opinar, para cada um não carregar esse fardo pesado. Eu vejo pessoas tristes, eu vejo pessoas magoadas, eu vejo pastores sendo pisoteados, obreiros sendo pisoteados, servos de Deus, crentes sendo pisoteados por pessoas que se acham o fazendeiro, o dono da fazenda, que se achem o rei dos reis, e o rei dos reis é Cristo. O rei dos reis é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pense nisso nessa noite. Veja como é que você está servindo a Deus. Veja se o seu fardo, o fardo que você está carregando, é aquele leve que Jesus colocou na sua vida, ou se você está sendo massacrado e estão aproveitando do seu temor, do seu respeito, para lhe pisar mais ainda e te amedrontando,
com essa questão de não toqueis nos meus ungidos. Você tem que ser profeta na sua casa, você tem que ser profeta na sua igreja, você tem que ser profeta dentro da rua onde você passa, você tem que ser profeta para quem precisar da palavra. Deus está querendo neste dia, esses dias que nós estamos vivendo, Deus quer homens e mulheres que se levantem com coragem para denunciar o pecado. E muitas vezes é o pecado que está no meio da nossa liderança, infelizmente. Que Deus guarde a vida de cada um de nós e ponha isso na sua cabeça. Você não é gado. Obreiro você é. Obreira você é. Servo e serva de Deus vocês são. Vocês não são escravos de homem algum. Nós servimos ao Deus que pode todas as coisas. E Deus abençoe a cada um.